Antes da gente começar a pregação, eu queria contar uma história desse homem aqui. Eu não sei se vocês conhecem, se veio a foto, talvez não. Mas esse homem se chama John e eu acho que é Antíoco, mas eu imagino que não porque ele é americano. Talvez você não conheça o nome dele, ou talvez você nunca nem viu esse homem, mas com certeza absoluta, se você tem pelo menos 30 anos de idade, você sabe qual era a empresa que esse homem aqui era CEO nos anos 2000. Ele era CEO dessa empresa aqui. Pode passar, Igão, por favor. A Blockbuster. Quem aqui conhece a Blockbuster? Olha, tá de parabéns. Tem menos de 30 anos e conhece a Blockbuster. Queridos, o que era a Blockbuster? Essa rede aqui era, digamos assim, a rainha absoluta das locadoras. Ali nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. E certamente alguns de nós aqui já devem ter alugado filme na Blockbuster. Eu me lembro que eu tive uma experiência assim bem complexa para assistir os 6 filmes do Star Wars. Quando eu descobri que existia, eu queria assistir. E a única locadora em Santos que tinha os filmes era a Blockbuster. Só que era muito difícil porque eu queria assistir todos eles em 2005, quando lançou o filme 4, A Vingança dos Sith. Então todo mundo queria alugar para assistir. Eu lembro que não existia WhatsApp, não existia nada a não ser telefone. Você ligava e falava, o filme tá aí? A pessoa que te atendia dizia, tá. Eu falei, beleza, eu tô indo aí. Queridos, 10 minutos da minha casa até a locadora era suficiente para algum abençoado, para não dizer outra coisa, chegar na minha frente e alugar a fita ou o DVD. Eu demorei mais ou menos uns 6 meses para conseguir assistir os 6 filmes do Star Wars. Era bem complexo. Mas se você lembra ali da Blockbuster, eles literalmente tinham um maná que veio dos céus e caiu nas mãos deles. E estavam indo muito bem, até que dois rapazes bateram na porta daquele homem que eu mostrei para vocês com uma proposta diferente. Eles tinham uma pequena empresa que estava dando prejuízo, eles estavam com 57 milhões de prejuízo, e eles ofereceram a empresa deles para esse homem aqui comprar por 50 milhões. Quando ele olhou para tudo aquilo, ele falou, não, vocês estão de palhaçada comigo, é piada, vocês estarem me oferecendo uma empresa para a grandiosa Blockbuster, não faz sentido. Ele achou aquilo ridículo e não aceitou. Ele achou que o modelo de negócio daqueles homens era uma piada e que o império deles logo ia cair. Mas, algo que esse homem não sabia, é que aqueles 2 rapazes que estavam batendo na porta dele, eram os criadores da Netflix. Eu acho que eu não preciso contar mais nada. Talvez vocês já entenderam onde eu quero chegar. Queridos, anos depois, a Blockbuster faliu. A Blockbuster foi literalmente pelo ralo. Se você quiser ir numa Blockbuster hoje, você tem que viajar até os Estados Unidos, lá no estado, acho que é no Oregon, se eu não me engano, que aquilo virou tipo um museu, e a Netflix é a Netflix. Acho que é uma das empresas mais valiosas do mundo no que diz respeito a filmes. E vocês talvez devem estar se perguntando, por que o Lucas começou a pregação aqui com essa história? Porque esse homem que a gente viu aqui, o John, talvez na cabeça dele, eu não posso falar por ele, tá? Eu só estou conjecturando, mas talvez na cabeça dele ele achou que controlava o tempo. Talvez na cabeça dele ele achou que a oportunidade de comprar uma empresa para se unir à Blockbuster ia estar lá amanhã de novo, e na outra amanhã de novo, e na outra amanhã de novo. Só que teve uma coisa que ele não percebeu. E que coisa foi essa? O sol esquenta e o maná, que era a Blockbuster, derreteu. Ninguém aqui mais aluga um DVD ou uma fita na Blockbuster. Tudo foi pelo ralo. E muitas vezes, queridos, nós chegamos aqui agindo como esse CEO da Blockbuster. Ele não era o dono, era o CEO, era quem controlava. A gente acha que a graça de Deus é um estoque que a gente administra, né? Só que não, na verdade não é. A gente acha muitas vezes que pode decidir quando a gente busca, quando a gente ora, né? Quando a gente obedece, mas não funciona assim. E o texto de Êxodo, capítulo 16, se vocês quiserem abrir, e aqui vai uma dica para as crianças que já estão pintando. Tem desenho para você fazer, maluco, quero ver o seu desenho aí. Não vai fazer o desenho? Ah, tá, então você vira a página aí, você, o Fê, o Gui, cadê o Matheus e a B estão escondidos ali no cantinho. Você que é criança, eu queria que vocês desenhassem o seguinte. Êxodo capítulo 16 conta a história de como Deus alimentou o povo no deserto. Como Deus alimentou? Com um maná vindo do céu. Era como se fosse um pão. E eu queria que vocês desenhassem aí um pão caindo do céu.
e depois me mostrassem. Quem tiver o melhor desenho ganha um presente. Vai ser um abraço, bem apertado. Beleza? E então, queridos, o capítulo 16 de Êxodo, ele fala justamente dessa graça de Deus. Mas não de uma graça qualquer. Não de uma graça que é impossível da gente sentir. É algo que a gente consegue de fato tocar. É algo que vem, que se manifesta. Né? Mas que não pode ser guardado. Não tem como. Né? E diante disso, então, a pergunta que eu faço antes da gente ler Êxodo capítulo 16, um versículo só. A pergunta é a seguinte: nós temos vivido talvez na dependência de Deus hoje, nesse exato dia, ou quem sabe a gente tem tentado estocar a graça que Deus nos dá, sem esquecer, ou sem lembrar, na verdade, que um dia ela pode derreter. Pensa aí. Vamos ler Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 21. Se você quiser acompanhar no boletim, está aí, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, está aqui também. Eu vou ler o versículo 21 na versão NVI antiga. Tá? O texto diz o seguinte: cada manhã todos recolhiam o maná, algumas versões vão dizer, quanto precisavam. Então, cada manhã eles recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Queridos, o primeiro ponto aí da pregação se foi intitulado por A Graça que Vem do Céu no Tempo Certo. O comecinho do texto faz questão de dizer para nós que todas as manhãs o povo recolhia o que precisava. E o texto começa aqui com essa afirmação simples, mas que é cheia de profundidade, quando ele diz cada manhã, todas as manhãs. Não é um detalhe logístico ou alguma coisa assim, mas é uma revelação de quem de fato Deus é. O maná ali no capítulo 16, daqui a pouquinho a gente já vai falar o que é esse maná, ele não surge por acaso. Ele não surgiu, por exemplo, quando o povo se sentiu ou estava mais espiritual. Não. O maná não surgiu quando Israel finalmente tinha se acertado com Deus, acertado o seu comportamento. Demorou, mas teve uma hora que as coisas se encaixaram. O maná veio, surgiu e continuou vindo porque Deus tinha determinado. A provisão nasce, então, não do desejo do povo e nem da disciplina espiritual deles. Essa provisão nasce porque Deus é gracioso e visita esse seu povo. E a palavra maná, eu não sei se alguma vez você já quis pesquisar, se você já teve curiosidade, mas uma das possíveis traduções dessa palavrinha maná, que é uma palavra hebraica, ela significa literalmente o que é isso. O que é isso? Essa seria uma possível tradução dessa palavra aí que a gente acha muito interessante, mas ao mesmo estranha. É uma palavra diferente, mas o que de fato era isso? O que de fato era aquele maná? Em nenhum lugar da Bíblia a gente consegue, por exemplo, encontrar a composição química do maná. Era feito com farinha, com ovo, com leite. Não temos. Tudo o que é dito na palavra de Deus, e no próprio capítulo 16 aqui de Números, é que o maná era branco, parecia uma semente de coentro e tinha um sabor de bolo de mel. Eu não sei se você já viu o suco do Chaves, que é suco de tamarindo, tem gosto de laranja, mas parece de tal... Era mais ou menos assim, era um negócio diferente. E se você olhar na foto aí do boletim, a gente tentou pegar algo que simbolizasse ou que simulasse o povo olhando aí, o maná caindo do céu e tentando recolher. Números ainda, no capítulo 11, diz que além dessa aparência do maná ter uma semente, ser parecida com uma semente de coentro, ela diz que parecia resina. É algo bem diferente. Então o maná, ele literalmente é algo que cai do céu, né, que Deus fazia aparecer milagrosamente todas as manhãs durante as andanças de Israel ali pelo deserto, e era o que alimentava o povo. Outras coisas alimentaram também, como as codornizes e tudo mais, mas o maná era diário, todos os dias pela manhã ele aparecia. Sendo assim, então, Israel, naquele momento, não vivia um avivamento, mas eles estavam vivendo uma crise. E o capítulo 16, se a gente lê ele inteiro, deixa isso muito claro para nós. O que é o capítulo 16? É o povo murmurando, é o povo reclamando, é o povo desconfiando, e é o povo lembrando de quando eles eram escravos no Egito e dizendo: olha como era bom viver no Egito. Lá eu tinha um monte de coisa para comer. Basicamente, esse era o contexto do capítulo 16. E, honestamente, pensando em mim, qualquer semelhança é mera coincidência. Talvez nós todos aqui, eu falo por mim, conseguimos em alguns momentos se encaixar nesse capítulo.
murmuradores, reclamões, desconfiados e tudo mais. E esse é o capítulo então. Não existia um arrependimento profundo. Ainda não estava acontecendo um clamor sincero do povo com relação a Deus. Ainda não estava existindo uma busca espiritual profunda, não. Mas Deus, ainda assim, faz o que faz por amor e para que a aliança não fosse quebrada. O maná vem todos os dias, né, mas não era em qualquer horário, a gente já viu aqui. E uma coisa que é bem interessante é que o sol esquentava, ele derretia, né? E isso ensina para nós, queridos, que a graça de Deus opera conforme a sabedoria dele e dentro dos limites que ele mesmo estabelece. Não funciona e não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com o Senhor, né? Que age justamente com um propósito, mesmo quando o povo não compreende o que de fato está acontecendo, né? Então é bem interessante a gente pensar que a oportunidade, por exemplo, só existia porque Deus tinha criado ela. Né, mas ela não era permanente. Daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar, porque quando eu estou falando aqui dessa oportunidade, que não era permanente e tudo mais. Né? O Hernandes Dias Lopes, ele trabalha justamente a ideia pensando de que Deus vai até o povo dando esse maná. Ele diz que a graça de Deus não começa quando o homem busca a Deus. Ele diz que a graça de Deus começa quando Deus decide vir ao encontro do homem, buscando o homem. Deus não se submete, basicamente, ao nosso tempo, né? Somos nós que existimos dentro do tempo de Deus. É por isso que o texto faz questão de dizer que todas as manhãs ele vinha, o povo pegava, o sol aparecia, o maná derretia. Tinha gente que até queria guardar. Talvez uns cumilão assim, que nem eu, queria guardar, mas o texto mesmo diz que apodrecia. Não funcionava guardar. Não existia geladeira, não funcionava. Era aquilo e pronto. Confie que no dia seguinte vai vir de novo. E uma aplicação prática aqui para a gente, queridos. Talvez esse texto nos chama a de fato descansar no Senhor. Porque a vida não é sustentada pela nossa força. A vida não é sustentada pela nossa sensibilidade ou porque nós somos espirituais demais. Não. A vida não é sustentada pela nossa capacidade de prever o amanhã. Até eu cheguei aqui hoje para ensaiar, o Mateus e a Ale estavam falando, não, você tem que ser menos ansioso, ser menos ansioso, não sei o quê. E é isso mesmo, amém. Sejam menos ansiosos, amém. E a ideia era justamente que, assim como Israel no deserto, nós vivemos o que vivemos, existimos porque Deus decidiu sustentar a gente. O maná não caía porque o povo era fiel. O maná caía porque Deus era fiel. A nossa vida continua sendo sustentada não por causa de nós ou pelo que nós fazemos. A nossa vida só continua sendo sustentada porque Deus é quem é. E isso nos livra, queridos, tanto, por exemplo, do orgulho, quanto do desespero, quanto da ansiedade e de tantas coisas, né? E esse texto também ensina para a gente que Deus age no tempo dele e não no nosso. Existem provisões que não podem ser acumuladas, não dá. Momentos em que a gente não pode controlar as coisas. E graças, talvez, digamos assim, que a gente não pode adiar, sabe? Não porque elas dependem das nossas respostas ou tudo mais, mas porque Deus governa o tempo e ensina para a gente que o nosso coração precisa depender dele diariamente. Quando Deus faz o maná cair do céu, basicamente Ele está querendo ensinar um povo que viveu longe dele por muitos anos o que era a dependência. Basicamente essa era a ideia. E por fim, para o fim desse ponto aqui, nós somos chamados, queridos, para olhar para Cristo, que é de fato o verdadeiro pão que desceu do céu, e Ele mesmo se coloca como tal. Tudo que o maná apontava e tudo que o maná falava se cumpre justamente em Jesus, que era o quê? O maná era uma provisão temporária. Mas Cristo é uma provisão, é um pão eterno, que dura para sempre. Assim como Israel viveu porque Deus fez chover pão, hoje nós vivemos justamente porque Deus nos deu o seu Filho. E a nossa segurança, então, queridos, não está em reter para nós, não está em acumular ou em controlar, não. A nossa provisão está em confiar que todos os dias a graça vem do céu, continua sendo suficiente porque Cristo é suficiente, em nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto, pensando no comecinho do versículo, que trata a ideia de que toda manhã eles recolhiam o quanto precisavam. E aí, continua um pouquinho, nós vamos agora para o ponto 2, está aí no boletim, nós vamos ver aí a oportunidade que passa, muitas vezes não dá para ser retomada. O finzinho do texto diz, o começo, eles recolhiam tudo que precisavam, pois quando o sol esquentava, o que sobrava se
derretia. Aqui o texto, queridos, se torna propositalmente desconfortável, assim eu poderia dizer. Moisés, nós cremos que é o autor do livro de Êxodo, registra que quando o sol esquenta, o maná derrete. E isso aqui não é um detalhe simples, não. Tem muita teologia aqui no meio de tudo isso, mas a gente não vai se aprofundar tanto porque não dá tempo. Deus não só concede graça, digamos assim, mas Ele estabelece, como eu já tenho dito aqui, o tempo em que ela é experimentada. O maná, ele não desaparecia porque o povo era falho, não. Talvez sim, talvez alguns preguiçosos falaram, não vou pegar não estou com fome hoje. E não levantava. E aí quando dava fome, já era. O sol já derreteu, já foi. Mas o maná, ele desaparece aqui porque Deus tinha determinado que aquela provisão tinha um limite. E esse derretimento, queridos, pode ensinar para a gente que Deus cria oportunidades reais, mas que não são permanentes. Não são permanentes, porque a gente não respira para sempre. A gente não respira para sempre. O maná era suficientemente disponível e estava ali para as pessoas, mas ele se tornava irrecuperável, digamos assim, depois justamente que o tempo determinado por Deus passava. Não dava para recolher o que tinha derretido. Eu não sei se alguma vez você já derreteu açúcar e tentou pegar ele depois, ele vira um líquido, não tem como. Obviamente, se você deixar ele esfriar, ele endurece de novo, mas não fica mais igual é antes. Ele não vira aquele pozinho, não, é diferente. Não tinha mais como recuperar o que o sol tinha consumido, não dava. E é justamente por isso que o texto mostra que Deus age de forma generosa, mas não previsível por nós, né? Ele oferece, mas também ele encerra as oportunidades. Ele abre, mas ele também fecha. E quando ele fecha, não existe espiritualidade superior que faça as coisas se reverterem. O ponto central aqui, então, queridos, não é, de novo, que o povo falhou em aproveitar o maná. Não. Até porque, como eu já disse, alguns pegavam demais e também não podia. O ponto central aqui está na ideia de que Deus estabeleceu que aquela graça ou que aquele momento específico tinha um prazo. Esse derretimento, então, não era punição. Não era punição. Esse derretimento era um ensino de um grandiosíssimo professor chamado Deus, aquele a quem nós tanto amamos. O Senhor estava ensinando para Israel que a vida com Ele, justamente, não se constrói em cima de reservas. Não é essa a ideia. Mas isso também não significa que nós não podemos fazer reservas, que nós não podemos juntar dinheiro, ter a nossa reserva de emergência. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou pensando aqui em Israel, ali no Antigo Testamento. Mas a vida com Deus é construída na dependência diária dEle, no dia a dia. O Senhor não permitiu que o maná se tornasse um instrumento, por exemplo, de controle, de segurança humana. Afinal de contas, qual de nós aqui, com família para sustentar, com tantas coisas para fazer, não quer ter uma certeza, uma garantia de que no dia seguinte nós vamos ter a provisão? Qual de nós não gostaria? Se Deus descesse aqui hoje e falasse assim, Lucas, você quer? Eu falo, na hora, meu patrão, por favor. Eu quero ter a certeza daqui a não sei quantos dias de que o meu filho vai ter comida, minha esposa vai ter roupa para vestir. Qual de nós não queria? Mas a ideia aqui era justamente a de Deus mostrar que o fato de derreter significava não que o povo estava mal, mas que Ele estava sustentando e trazendo segurança. Toda tentativa, então, de transformar a graça de Deus em estoque foi frustrada pela soberania dEle mesmo. E isso confronta diariamente a ideia de que as oportunidades de Deus são sempre repetidas, porque não são. O texto revela para a gente, queridos, que existem manifestações aqui da graça de Deus que, uma vez passadas, já foi. Não porque Deus esteja ausente, mas porque a gente perde as oportunidades. Quantas não foram as oportunidades que a gente já perdeu? Um emprego que talvez você recusou e falou, putz, eu não devia ter recusado esse emprego, que agora eu estou sem. Talvez um abraço que você queria ter dado em alguém, você não deu, e a pessoa não está mais aqui, você fala, meu Deus, eu não abracei ele. E agora? O que eu vou fazer? Talvez um presente que você queria comprar para sua esposa e de repente você não pôde comprar, e você fala, nossa, eu perdi, eu devia ter comprado. Ou aquela promoção no supermercado de uma picanha, que promoção boa. Você fala, amanhã eu vou, você chega lá, já era, já foi. Oportunidades passam, queridos, a gente precisa estar atento, porque é Deus todos os dias nos dizendo, querido, a oportunidade está aqui, você precisa abraçar ela, assim como foi com o povo. Deus não se submete ao nosso ritmo, queridos, não funciona assim. Ele também não espera que nós estejamos prontos, digamos assim, para agir. Não funciona assim, Ele age quando quer,
é, como que é e pelo tempo que é. Nós é que precisamos nos encaixar, né, digamos assim. Quando o tempo passa, é muito difícil. Por exemplo, Jonathan Edwards, ele afirma, tem uma frase que eu acho muito legal, que Deus é soberano, não apenas sobre a existência das coisas, mas sobre cada momento em que elas permanecem existindo. E o Charles Spurgeon ainda dá uma ecoada nessa ideia, quando diz que a mesma mão que concede a graça é a mão que determina quanto tempo ela vai permanecer visível. O maná que derrete, então, ensina para nós que as oportunidades dadas por Deus são reais, são preciosas e suficientes, mas elas não são controláveis por nós. Então a gente precisa aproveitar o tempo em que Deus nos dá hoje. Se nós estamos respirando, nós temos a oportunidade. E queridos, algo que a gente precisa entender, que é um grande perigo espiritual, assim eu poderia dizer, não é a ausência de oportunidades, não é. Mas um grande perigo espiritual é a ilusão de nós acharmos que sempre vai existir uma oportunidade igual a que nós perdemos ontem. Muitos perdem tempo, por exemplo, o tempo com Deus por estarem rebeldes, talvez muitos por estarem procrastinando, ou adiam o arrependimento, adiam a obediência, adiam o perdão, adiam o chamado, né? Até adiam decisões importantes, mas o sol derrete, as coisas passam. E talvez a gente olhe e fale, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu só estou perdendo oportunidades. Isso aqui confronta a gente com uma verdade dura, que machuca, porém é uma verdade libertadora. E que verdade é essa? Nem tudo que Deus faz, Ele faz duas vezes do mesmo jeito. Por isso, se Deus está te chamando, responda hoje. Se hoje Ele está te confrontando, se renda hoje. Se hoje Ele está abrindo os seus olhos, não espere o sol esquentar, querido. Viva o presente de Deus, porque a fé verdadeira não vive de estoques espirituais, mas de uma dependência diária do Senhor. E pensando em Jesus, eu sempre tento fazer isso no final dos pontos, é em Cristo que essa verdade aqui é alcançada na sua totalidade. Jesus não é uma oportunidade espiritual que o homem administra quando quer, não. Jesus é a revelação perfeita da graça de Deus no tempo determinado pelo Pai. Gálatas capítulo 4 mesmo diz que na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Quando não existia mais nada, o que fosse acontecer, Ele veio, Ele nasceu. A encarnação aconteceu uma vez. A cruz aconteceu de uma vez. E a ressurreição aconteceu também uma vez. E um dia Ele voltará para nos buscar. Assim como o maná, Cristo foi oferecido no tempo exato de Deus. Não para que nós pudéssemos controlar as coisas, mas para que nós pudéssemos recebê-lo como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. E aí, para a gente caminhar ao último ponto, eu intitulei ele como o maná que derrete e revela que Deus permanece. Tá? Deus podia sim ter alimentado Israel por meses. Podia sim, ter feito do jeito que Ele queria de uma só vez. Podia ter criado uma geladeira na época lá e estocar todas as coisas para elas não estragarem. Podia. Ele podia ter estabelecido um sistema de compartilhar as comidas. Podia sim. Ou talvez eliminar toda e qualquer sensação de insegurança que o povo podia ter. Mas Ele não fez isso. Não fez. Não por incapacidade. Deus não é incapaz. Mas por intenção. O maná justamente é estruturado para cair diariamente. Sabe por quê? Porque Deus estava formando mais do que um povo alimentado. Deus estava formando justamente um povo dependente. E é justamente isso que Ele quer fazer com a gente, diariamente. Que nós sejamos mais dependentes e menos alimentados, entre aspas. Essa é a ideia. O maná que derrete aqui impede muitas vezes o coração do homem de se estabelecer fora de Deus. Essa é a ideia. Isso destrói, queridos, a ilusão de uma autonomia espiritual, de que nós somos os melhores e sabemos fazer tudo sozinhos. Não funciona assim. O Senhor não queria que Israel confiasse no que eles tinham colhido ontem, mas o Senhor queria que Israel confiasse justamente naquele que estava fazendo literalmente chover pão do céu. E queridos, cada manhã nossa é um lembrete, muitas vezes silencioso, de que a vida continua, porque Deus continua. Cada manhã nossa é um lembrete silencioso, de que a provisão não era acumulável, justamente para que a confiança pudesse aumentar e crescer. E essa dinâmica revela algo profundo, que Deus não queria um povo independente. Deus queria um povo que fosse sustentado e submisso à vontade dEle. Porque Deus leva muitas vezes a gente
ao deserto, não para matar a gente, não, mas para ensinar que sem Ele, nós definitivamente não viveríamos. O próprio Jesus mesmo disse: sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. E uma aplicação, algo bem prático para a gente aqui. Deus continua nos ensinando que a segurança não está em acumular. A pregação é bem repetitiva, eu sei, é de propósito. Mas Deus continua nos ensinando a justamente confiar. Porque existem manás, digamos assim, que passam. Estações que se encerram em formas de provisão que mudam. Mas o Senhor não muda, Ele é imutável. Quando Deus permite que algo derreta e a gente não consegue mais pegar, Ele justamente não está empobrecendo a gente. Pelo contrário, Ele está conduzindo a gente para uma dependência mais profunda, digamos assim. O chamado não é então para a gente viver de reservas, como eu já disse. Mas o chamado é para que nós vivamos de comunhão diária com Deus. Isso sustenta todas as coisas. Né? E tudo isso, mais uma vez, se cumpre plenamente em Jesus. Ele não é só o pão que iniciou a vida espiritual. Ele é o pão que sustenta todas as coisas. Né? As formas de graça até podem mudar, né? Mas Cristo permanece igual para sempre. A nossa dependência está nele porque Ele nunca falha. Ele nunca deixa de nos sustentar. E para a gente concluir então, queridos, esse tempo, eu já estou aqui na conclusão. O maná derretia, mas Deus permanecia. A graça tinha uma forma temporária, mas o caráter de Deus era eterno. E Êxodo, então, 16, 21, que é esse texto que nós lemos aqui hoje, não está apontando para a capacidade humana, mas está apontando para a fidelidade de Deus. Ele não está exaltando quem está colhendo. Ele está exaltando aquele que está sustentando um povo incapaz. Essa é a ideia. E Cristo é o clímax, né, digamos assim, dessa história. Porque o maná apontava para Ele, que era a graça que vinha do céu, que encontrou o seu cumprimento no próprio Jesus. Hoje, então, se existe oportunidade diante de nós, é justamente porque Deus continua agindo. Se existe graça que ainda é vista por nós, é porque Deus ainda está nos visitando. E se Cristo está sendo anunciado, é porque o Pai ainda está chamando a gente para de fato confiar nele. Não confie em si mesmo, que a gente não confie em nós mesmos, em nome de Jesus. Que nós não confiemos na nossa capacidade de percepção das coisas, sabe? Que a gente não confie na nossa força, que a gente não confie em nada que não seja aquele que desceu do céu, quando ninguém podia subir. Sabe? Confie no Cristo que veio e fez o que fez na cruz. Talvez, alguns de nós aqui, ao entrarmos nesse ambiente aqui na igreja, hoje nós estávamos pensando que talvez a gente precisava segurar alguma coisa. Talvez segurar uma fase boa da vida, talvez a gente queria segurar um tempo em que tudo parecia mais leve, talvez a gente queria segurar um momento em que todas as coisas davam certo, né? E agora o coração vive tentando voltar para aquilo que já passou, que já derreteu. Segurar é uma experiência espiritual do passado. Talvez a gente quer voltar lá atrás, num culto que foi marcante para nós. Talvez a gente quer voltar num retiro. Talvez a gente quer voltar para o sertão, a galera que está com o coração pulsando ainda. Mas isso passou. E a ideia é que Cristo continue sustentando a nossa fé. Talvez a gente quer segurar pessoas que a vida levou. Sabe, tentar manter uma presença que hoje só existe aqui, ó, na memória e na saudade. Talvez a gente quer segurar respostas que Deus deu para a gente, mas que agora parecem não funcionar mais do mesmo jeito. Talvez, queridos, a gente ainda quer segurar um controle que nunca foi nosso, tentando garantir que o amanhã funcione, planejando todas as coisas, se preparando. Talvez a gente quer segurar um papel, uma função aqui na igreja, um cargo no ministério, ou até mesmo segurar a nossa própria vida, esquecendo justamente que ela sempre foi um dom de Deus e nunca foi uma posse nossa. Mas o texto, queridos, hoje mostrou para a gente algo que muda tudo. E que algo é esse? Que o maná não derreteu porque Deus falhou. O maná derreteu porque Deus queria que o coração do povo descansasse nele. Não descansasse no maná, mas nele. E aqui vai o plot twist, se você gosta de filmes de hoje. Deus nunca quis que nós confiássemos na provisão dele. Não. Deus quis que nós sempre confiássemos nele. Essa era a ideia. Com maná ou sem maná, Israel deveria confiar em Deus. Com maná ou sem maná, nós devemos confiar no Senhor. Talvez algumas coisas tenham derretido na tua vida.
Talvez uma fase tenha acabado, uma forma de graça passou, mudou. Talvez algo que te sustentava não está mais ali, mas ouça algo com atenção. Se derreteu, Deus não perdeu. Se a forma mudou, o Senhor continuou. Se o maná passou, Cristo ainda ficou, ainda permanece. E hoje o chamado não é para você fazer alguma coisa. Não, não é. Hoje o chamado não é para você prometer mais. Não é. Hoje o chamado não é para você tentar segurar, agarrar o que Deus te deu. Não. Hoje o chamado é para você descansar, para nós descansarmos. O chamado é para a gente descansar sabendo que a nossa vida não depende da nossa capacidade, queridos. A nossa vida depende do que o Evangelho diz. Eu estou te sustentando. Então, se hoje você está cansado, confuso, inseguro, sabe, se você tem percebido algumas coisas que derretem pelo caminho, não olhe mais para o chão ou para trás. Olhe para cima. Tudo muda, tudo é diferente. Se a gente erguer os nossos olhos, as coisas funcionam diferente. Né? O maná até pode derreter, mas nada fará com que Cristo deixe de permanecer. Amém? Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, sabe, com um coração rendido, com os nossos olhos erguidos, olhando para o alto, reconhecendo que tudo o que nós somos e tudo o que nós temos vem exclusivamente das Tuas mãos, Deus. Sei que nada em nós te atraiu, a não ser o Teu amor, nada em nós te convenceu, porque a Tua palavra mesmo diz em Romanos que o Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores, mas nós te louvamos, Deus, porque a Tua graça nos alcançou e nos buscou, como diz o próprio texto de Efésios, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando nós estávamos longe, o Senhor nos alcançou, o Senhor nos levantou, Deus, caídos, nos tirou de onde nos tirou. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos mantido de pé, Deus. Assim como no deserto, enquanto o maná descia ali do céu no tempo exato e na medida certa, nós sabemos, Deus, que hoje o Senhor tem nos sustentado, senão nós não sobreviveríamos. E Deus, se Tu não tivesses de fato vindo em nossa direção, sabe lá, Deus, como nós estaríamos aqui. Obrigado, Deus, porque a Tua graça nos encontrou quando a gente não merecia. Muito obrigado, Deus. Nós queremos aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus, declarar que o nosso descanso não está na nossa força. Nós queremos declarar que o nosso descanso não está na nossa disciplina e nem na nossa vida diária, mas na obra perfeita e suficiente do Teu Filho, que é Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. De fato, nós queremos Te louvar, Deus, porque Jesus é aquele que não derrete e que não passa com o tempo, que não falha, que é plenamente suficiente para os nossos dias aqui na terra. Guarda, Senhor, a gente, sabe, na Tua graça aqui, o Senhor nos livre da ilusão de acharmos que nós podemos controlar o amanhã. Que o Senhor nos livre da ilusão, da tentação de estocar coisas que talvez a gente ache que vai funcionar. E nos ensine, Deus, a ter uma fé simples, a ter uma fé humilde e obediente, que depende única e exclusivamente do Senhor. Que a nossa vida, em nome de Jesus, proclame, Deus, aquilo que os nossos lábios estão confessando agora. Tu és suficiente. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor continuará e nos sustentará até o nosso último respiro aqui na terra. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos e fazemos essa oração, confiantes de que enquanto nós ainda respiramos, o Senhor nos chama para confiar diariamente em Ti. Muito obrigado. Eu faço essa oração em Cristo Jesus. Amém.